Você está escutando agora o audiobook do livro Mães de Caravaggio, de autoria de Benício Marcos Spilleri. Na capa temos a imagem da capela de Nossa Senhora de Caravaggio, construída em 1914. Página número 1, Benício Marcos Spilleri, Mães de Caravaggio, Caravaggio, Nova Veneza, Santa Catarina, 2023. Página 2, Mães de Caravaggio, Benício Marcos Spilleri, historiador e escritor Benício Marcos Spilleri, gestão e organização de projeto Patrícia Grace Aparecida Spilleri, projeto gráfico Valmir Tadeu D'Agustin, Alvo Design, correção ortográfica Ronaldo Davi, Academia Cristumense de Letras, capa Benício Marcos Spilleri e Patrícia Grace Aparecida Spilleri. Fotografia da capa, a capela de Nossa Senhora de Caravaggio, construída em 1914 e demolida em 1968. Impressão gráfica Coan, Tubarão, Santa Catarina. Editora Folhetim de la Montanha, Rua Frei Fulgêncio Caron, 170, CEP 88-868-000, Caravaggio, Nova Veneza, Santa Catarina. Folhetim de la Montanha, @gmail.com, telefone 988769494, Facebook Benício Marcos Spilleri, Instagram Benício Marcos Spilleri, Telegram Benício Marcos Spilleri, canal do YouTube Folhetim de la Montanha. Dados internacionais de catalogação da publicação: S756M, Spilleri, Benício Marcos, 1965. Mães de Caravaggio, Benício Marcos Spilleri, Nova Veneza, Santa Catarina. Edição do autor, 2023. 128 páginas ilustradas, 26 centímetros. ISBN 978 dígito 65, dígito 9965882, dígito 2, dígito 8. 1. Mulheres, dígito Caravaggio, Nova Veneza, Santa Catarina, biografia. 2. Mães, Caravaggio, Nova Veneza, Santa Catarina, biografia. 1. Título, CDD, dígito 22, ED 920/72. Bibliotecária Elisiane De Luca Alozila, CRB 14/1101. Biblioteca Central, Professor Eurico Bach, Unesc. Incentivo, Empresa Mademil. PIC, Programa de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado de Santa Catarina, Fundação Catarinense de Cultura e Governo de Santa Catarina. Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a devida autorização do autor. Página 3. Prefácio. A história das pessoas de uma comunidade são importantes e únicas, ainda mais quando são de mulheres mães, algumas delas não tendo recebido o devido reconhecimento que mereciam das narrativas oficiais. É por isso que neste livro procuramos construir um texto para cada uma, o melhor possível em detalhes e atencioso para a nossa pesquisa. Neste contexto, evidenciamos a importância de cada personagem de forma simples e sucinta, mas de defesa de sua importância familiar e comunitária. As histórias registradas nesse livro aconteceram durante várias décadas, ao longo da existência da comunidade de Nossa Senhora de Caravaggio, desde a chegada da primeira mulher imigrante italiana, ocorrida em 1891, aos dias atuais. O que se apresenta no livro são várias e lindas histórias de mães empreendedoras, poderosas, corajosas, guerreiras, muitas de beleza rara externamente, mas todas, sem exceção, de vida exemplar e enriquecedora da comunidade de Caravaggio, e que participaram da transformação e do desenvolvimento das famílias e deste chão abençoado pela sua existência e vida entre nós. Elas trabalharam muito, lutaram e mostraram a imensa amplitude, o ilimitado, além do que uma mulher e mãe pode almejar e edificar para sua gente. Estas mães mostraram a todos que com elas convive uma enorme capacidade de amor à família e escreveram de forma incrível e fascinante muitos capítulos interessantes da nossa história e que nos fazem ter delas extremado orgulho. Eu que conheço um pouco a história de Caravaggio não escondo a minha surpresa e admiração pela força anônima e indômita com que se moviam essas mulheres guerreiras, dotadas do mais profundo amor para com os seus. E é com entusiasmo que trago à tona a história de vida dessas admiráveis Mães de Caravaggio. Boa leitura a todos, do autor Benício Marcos Spilleri. Página 5. Dedicatória e agradecimento. Aos meus filhos Caetano e Antônia, dedico este livro e em seus nomes estendo esta dedicatória a todos os descendentes das 60 mães de Caravaggio, mencionadas em seu texto. Quero deixar registrada aqui a minha profunda gratidão à Fundação Mademil, na pessoa do empresário Ney Milanês,
pelo acolhimento do roteiro e ideário deste livro perante a FCC, Fundação Catarinense de Cultura, através do PIC, Programa de Incentivo à Cultura desse Estado, tornando esse projeto uma realidade. Páginas 6 e 7. Sumário. Adelina Comim de Bona, página 9. Adelina Guislandi Saquete, página 11. Adelina Spiller Colombo, página 13. Agui Nazari Pereira, página 15. Alzira Formigoni Margotti, página 17. Ana Dondossola Guidarini, página 19. Ana Maria Gava Saquete, página 21. Ângela Bonato Spiller, página 23. Anísia Robo Spiller, página 25. Arina Olivo Milanês, página 27. Armelinda Premoli Baldessar, página 29. Armida Gava Saquete, página 31. Aurora Milanês Spiller, página 33. Berenice Maria Spiller Cúnico, página 35. Carolina Milanês Spiller, página 37. Carolina Luísa Pazeto Spiller, página 39. Catarina Feltrin Spiller, página 41. Catarina Milanês Pazeto, página 43. Catarina Milanese Scott, página 45. Cecília Milanese Spiller, página 47. Dília Gava Spiller, página 49. Dosolina Pazeto Spiller, página 51. Eva Cesira Romanha Romão, página 53. Gema Capeler Dondossola, página 55. Gentila Moreto Ronque, página 57. Henriqueta Vassoler D'Agostin, página 59. Ida Fenale Milanese, página 61. Ivanilde Gava Milanese, página 63. Josepina Milanese Spiller, página 65. Líbera Milanês Dondossola, página 67. Mafalda Zanetti Baldessar, página 69. Margarida Batista do Nascimento, página 71. Maria Cardoso Tomás, página 73. Maria de Lourdes Mondardo Malgarize, página 75. Maria Hilarides Gava Saquete, página 77. Maria Madalena Bortolotto Spiller, página 79. Maria Ronque Fenali, página 81. Maria Spiller Guinsani, página 83. Maria Vitale Zanetti, página 85. Mercedes Spiller Milanês, página 87. Nilde Peterli Saquete, página 89. Nilza Geller Sprícigo, página 91. Odete Zanardo Spiller, página 93. Palmira Bilieri Romanha, página 95. Rosa Guidarini Colombo, página 97. Rosa Macarini Spiller, página 99. Rosa Ronque Zanardo, página 101. Rosa Spiller Ronque, página 103. Setiné Saquete Minato, página 105. Silvina Spiller Gava, página 107. Sueli Terezinha Jeremias Roncone, página 109. Teresa Bonfante Vitali, página 111. Teresa Spiller Ronque, página 113. Terezinha Pazeto Spiller, página 115. Verônica Varmelati Comim, Violanda, página 117. Vilma Jones Zanardo, página 119. Vitória Zuchinali Spiller, página 121. Zita Maria Amboni Spiller, página 123. Zorinda Macarini Milanês, página 125. Nossa Senhora de Caravaggio, página 127. Página 8. Adelina Comim de Bona, filha de João Comim e Regina Laveso Comim. Nasceu em São Martinho, Siderópolis, no dia 7 de abril de 1910. Em 1930, casou-se com Carlos de Bona, com ele tendo 9 filhos. João, in memoriam. Silvio, in memoriam. Idalino, in memoriam. Neide, Francisco, in memoriam. Lídio, Maria, José e Edith. Por muitos anos, além de trabalhar na roça, contribuía na produção da serraria de propriedade da família em São Martinho. Em 1954, com o esposo e seus filhos, passaram a morar em Caravaggio, trabalhando em um engenho de produção de farinha de mandioca e em um alambique de fabricação de cachaça, a convite de um dos sócios proprietários desses negócios, João Spiller. Em 1964, ficou viúva com praticamente todos os filhos em casa, mas assumiu a liderança da família e se dedicou integralmente ao apoio à sua prole. Era uma mulher guerreira, carismática e religiosa, mantendo a tradição das 9 sextas-feiras, quando saía de madrugada a pé, indo até a igreja de Nova Veneza. Ela não sabia ler e escrever, mas transmitiu os ensinamentos da fé e do trabalho para os filhos. Foi uma espécie de tutora do folclórico casal Fiobo e Violanda, até o fim da vida de ambos. Adelina Comim de Bona faleceu no dia 9 de julho de 1997, aos 87 anos de idade. Homenagem da família Carlos de Bona e Adelina Comim de Bona. E na página 9, a foto de Adelina Comim de Bona. Página 10. Adelina Guislandi Saquete, filha de Bruno Guislandi e Marina Zanelato Guislandi, nasceu em Vila Maria, Nova Veneza, no dia 7 de maio de 1932. Em 14 de maio de 1949, casou-se com Celeste Saquete, tendo com ele 9 filhos.
Neri José, Marli Maria, Almeri Antônio, em memória, Maria Sueli, Nereuci Luiz, Terezinha, Maria Isabel, João Eroni e Sandra Beatriz. Ela trabalhou na roça, tirava leite das vacas e separava uma parte para os padres e freiras de Caravaggio, pessoas pelas quais tinha muito respeito e bem-querer. Levava os filhos para a roça e dizia a eles: vamos abrir mais um eitinho, e abria um caminho que não acabava nunca. Foi ministra da Eucaristia e a levava a pé nas casas onde houvessem doentes. Todos os dias, ao amanhecer e anoitecer, se posicionava em direção à casa de cada filho e benzia suas casas num ato de amor e fé. Rezava o terço todos os dias e aos domingos reunia os filhos para o café da tarde e rezava por sua família, pelos netos e bisnetos, pois dizia que pela oração ela cuidava de todos os seus familiares. Sua maior alegria era ver seus filhos bem e que eles seguissem sempre o caminho da boa conduta, do respeito e da prática da fé. Uma de suas predileções era ir à missa a pé, para depois, na volta, conversar com as amigas. Adelina foi uma mulher muito prestativa, carinhosa, bondosa e dedicada ao lar e à família. Adelina Ghislandi Sacchetti faleceu no dia 6 de novembro de 2019, aos 87 anos de idade. Homenagem da família Celeste Sacchetti e Adelina Ghislandi Sacchetti. Na página 11, a foto de Adelina Ghislandi Sacchetti. Página 12. Adelina Spilleri Colombo, filha do imigrante italiano Valentin Spilleri e Teresa Ronchi Spilleri. Nasceu em Caravaggio no dia 22 de fevereiro de 1929. Em 14 de janeiro de 1950, ela casou com Estevão Ujoni Colombo, com ele gerando 8 filhos: Irlene Ana, em memória, Ivanir Maria, Iracema, Idalino José, Ivoé, Isolete, Isabel e Itamar Jorge. No início da vida matrimonial, moraram no distrito de Rio Maina, onde montaram uma sapataria em sociedade com Gílio Colombo, e mais tarde no bairro Pinheirinho, em Criciúma. Foram proprietários de um armazém de secos e molhados, no qual ela ajudava na administração do negócio da família. Em 1972, passaram a morar em Caravaggio. Ela tinha um espírito empreendedor e, como era uma pessoa muito comunicativa, passou a trabalhar também como vendedora de roupa, de casa em casa. Foi uma mulher muito querida, carismática, amiga e exercia forte liderança na família. Na sua casa, fazia questão de acolher a todos com muito carinho. Adelina Spilleri Colombo faleceu no dia 12 de março de 2011, aos 82 anos de idade. Homenagem da família Estevão Ujoni Colombo e Adelina Spilleri Colombo. Na página 13, a foto de Adelina Spilleri Colombo. Página 14. Agde Nazari Pereira, filha de Mário Nazari e Iveralda Amboni Nazari. Nasceu em São Bento Alto, Nova Veneza, no dia 4 de agosto de 1940. Em 1962, Agde casou com Valdemar Pereira. Com ele teve 4 filhos: Valmir Carlos, Maristela Maria, Vilmar José e Valtenir Luiz. Em 1965, a família passou a morar em Caravaggio. Trabalhou na roça, no terreno da senhora Madalena Bortolotti Spilleri, levando com ela os 4 filhos. Um fazia cova, o outro colocava semente, o terceiro fechava a cova, e o mais novo ficava numa caminha de folhas de samambaia. A exemplo de muitas mães da sua época, trabalhou também na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês, ajudando no sustento da família. As roupas da família eram lavadas num poço comunitário da propriedade de Dovilho Spilleri. Quando algum vizinho estava de aniversário, ela se fazia presente com seu marido, que era sanfoneiro, e a festa estava completa. Tinha o curso de corte e costura, e à noite reunia os filhos ao redor do fogão a lenha para ajudá-la a desfiar lã de carneiro para fazer acolchoados. Por muitos anos, ajudou nos trabalhos para as festas de Nossa Senhora de Caravaggio. À noite, antes de dormir, partilhava, mediante histórias infantis, mensagens de aconselhamento aos filhos sobre o caminho correto a seguir na vida. Agde Nazari Pereira faleceu no dia 12 de janeiro de 1974, aos 33 anos de idade. Homenagem da família Valdemar Pereira e Agde Nazari Pereira. Na página 15, a foto de Agde Nazari Pereira. Página 16. Alzira Formigoni Margotti, filha de Augusto Formigoni e de Verônica Binatti Formigoni. Nasceu em Rio Cedro Médio, Nova Veneza, no dia 14 de julho
de 1918. Em outubro de 1938, casou com Hermínio Margotti, com ele gerando 9 filhos: Maria, Arnaldo em memória, Ana, Laura, Hilário, Angelina em memória, Inês, Lúcio e Antônio. Mulher de temperamento forte, trabalhava na roça de onde tirava o sustento da família. Fazia os enxovais das filhas e costurava e consertava as roupas para toda a família, com sua máquina de costura da marca Vestazinha. Um dos seus netos, Adailton Margotti, nasceu em sua casa e ficou morando com os avós até os 7 anos de idade. Nos anos 1980, passou a morar em Caravaggio. Fez parte do apostolado da oração do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Tinha paixão por flores e gostava das dálias coloridas que guardava para as festas de maio. Participou da Gincana das Indústrias, ganhando o prêmio de mulher mais idosa de Caravaggio. Na política, tinha posição firme e discutia sobre o assunto com qualquer pessoa. Adotou uma de suas netas, Zedenei, na época com 9 anos de idade, que morou com os avós durante 20 anos. Alzira Formigoni Margotti faleceu no dia 28 de outubro de 2002, aos 84 anos de idade. Homenagem da família Hermínio Margotti e Alzira Formigoni Margotti. Na página 17, a foto de Alzira Formigoni Margotti. Página 18. Ana Dondossola Guidarini, filha de Francisco Dondossola e de Angelina Ghislandi Dondossola. Nasceu em Caravaggio no dia 18 de julho de 1924. Em 7 de maio de 1945, Ana casou com João Guidarini e com ele gerou 11 filhos: Lourdes, Agenor Marcos, Valmor, Inês, Valdete, Genésio, Geraldo, Jaci Terezinha, Lúcia, Jaime e Rosângela Regina. Era uma mulher forte, de voz alta, com o característico pulso firme da família, porém possuía um coração puro e bondoso. No trabalho, dividia as tarefas com seu esposo João Guidarini. Na roça e no cultivo da uva, que além de ser consumida, era usada para produzir vinho. Eles plantavam também melancia, abacaxi, café, milho, entre outros. Também criava galinhas e porcos, produzia e vendia queijo e puína. Devota de Nossa Senhora de Caravaggio, nas festas era uma das responsáveis por temperar e assar as galinhas. Ela deixou a marca da simplicidade, de liderança sobre a família e a arte de fazer uma boa comida com seus temperos caseiros. Ana Dondossola Guidarini faleceu no dia 13 de setembro de 2002, aos 78 anos de idade. Homenagem da família João Guidarini e Ana Dondossola Guidarini. Página 19, a foto de Ana Dondossola Guidarini. Página 20, Ana Maria Gava Sacchetti, filha de Ângelo Gava e de Elisa Nazari Gava. Nasceu em Nova Veneza no dia 20 de novembro de 1933. Em 22 de julho de 1955, Ana constituiu o casamento com José Sacchetti, com ele tendo 7 filhos: Alcimar Antônio, Valdenir João, Eudo Luiz em memória, Maria Goretti, Cátia Regina, Rogério José e Elton Ângelo. Trabalhou na roça como a maioria das mulheres da sua época. Ela levantava de madrugada para fazer o almoço para o marido, que trabalhava em uma mina de carvão em Criciúma, que era levado a pé por um dos filhos, a José. Tinha um bananal onde colhia 500 quilos de banana por mês. Trabalhava também com a ajuda dos filhos num forno de produção de carvão vegetal, que fornecia um excelente auxílio financeiro à família, já que uma fornada de carvão por semana rendia 22 sacas de carvão, que eram vendidas por bom preço. Esse forno atualmente se encontra no terreno de propriedade de um dos seus filhos, Rogério, que o restaurou e transformou em um oratório. Foi uma ótima mãe, de vida simples, tranquila, calma e sorridente. O maior ensinamento que ela deixou aos filhos e netos foi o de ter fé e devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Ana Gava Sacchetti faleceu no dia 19 de fevereiro de 2018, aos 84 anos. Homenagem da família Rogério Sacchetti e Silvana Valério Sacchetti. Página 21, a foto de Ana Maria Gava Sacchetti. Página 22, Angela Bonato Spilleri. Nasceu na comune de Malo, província de Vicenza, na Itália, em 1858. Em 2 de junho de 1878, casou-se com o futuro imigrante Giovanni Spilleri, com ele tendo 7 filhos, 4 deles nascidos na Itália e 3 filhos nascidos em Caravaggio, já no Brasil, após viajarem como imigrantes para este país.
Primeiro filho, Antônio, faleceu com 6 anos de idade. Na sequência tiveram a filha Maria, que veio com 6 anos de idade e aqui casou depois com Francisco Ronchi. O terceiro filho, Silvestre, o Estro, veio com 5 anos de idade para Caravaggio. Mais tarde, casou com Rosa Elvira Vendramini. O último filho, nascido na Itália, foi Valentim, que veio com 2 anos de idade para o Brasil e depois casou com Teresa Ronchi. Seguiu-se a eles Líbera, a primeira filha a nascer em Caravaggio, que mais tarde se casou com Luiz Bortolotto. O sexto filho, Antônio, em homenagem ao seu irmão nascido e falecido na Itália, casou com Margarida Crepaldi. O sétimo e último filho, José Spiller, Beppe, casou com Catarina Feltrin. Ângela chegou ao Brasil em 1891 como parte do grupo de imigrantes italianos que colonizaram Caravaggio. Foi uma mulher de coragem, desbravadora e que recebeu de Deus o dom de ser parteira. Muitas crianças no início da história de Caravaggio vieram ao mundo pelas suas abençoadas mãos. Homenagem das famílias Flávio Spilleri e Iraci Meleri Spilleri, Flávio Spilleri Júnior e Rosalba Guglielmo Spilleri, César Augusto Spilleri e Terezinha Conceição Spilleri, Pascoal Luiz Spilleri e Mônica Medeiros Spilleri. Página 23, a foto de Ângela Bonato Spilleri. Página 24, Anísia Robolt Spilleri, filha de Francisco Robolt e Ana Arnes Robolt. Nasceu em Forquilinha no dia 29 de abril de 1940. Em 1966, Anísia casou com Pedro Spilleri, viúvo e com 7 filhos pequenos, e com ele teve outros 3 filhos, Glaucio, Eduardo, Alexander e Fábio. Uma mulher com forte espírito comunitário, era proativa, determinada e sabia dirigir automóvel, o que não era comum às mulheres da sua época. Foi uma respeitada professora e depois diretora do Colégio Humberto Hermes Hoffmann de Caravaggio, onde primava pela disciplina, além de ser catequista e a primeira ministra de Eucaristia da história do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Dedicou-se incansavelmente à comunidade, coordenando o movimento de irmãos e mãe peregrina. Na política, trabalhava nos bastidores e era a voz ativa nas decisões. Nos anos 1970, ela possuía uma máquina fotográfica colorida e um aparelho de televisão a cores que eram novidades na época. Foi responsável por organizar diversos passeios até o estado do Rio Grande do Sul, levando alunos e famílias de Caravaggio. Anísia Robolt Spilleri faleceu no dia 7 de agosto de 2022, aos 82 anos de idade. Homenagem dos irmãos Beatriz Robolt, Margarete Robolt, Frank Robolt e Henrique Robolt. Página 25, foto de Anísia Robolt Spilleri. Página 26, Arina Olivo Milanês, filha de Arcângelo Olivo e de Jacomina Remor Olivo. Nasceu em Rio Jordão, Siderópolis, em 12 de junho de 1937. Em 20 de fevereiro de 1954, Arina casou com Valmor Milanês, com ele tendo 11 filhos: Paulo Luiz, Maria Luísa, Josemir Pedro, Lourdes, Geninho, Elizabeth, Idésio, Esther Miriam, Terezinha, Marilda e Antoninho. Ela foi uma pessoa simples, humilde, de coração colaborativo com os mais carentes e que se dedicou de corpo e alma na criação dos seus filhos. Por muitos anos, ajudou nos trabalhos nas festas de Nossa Senhora de Caravaggio até quando pôde. Quando ela não conseguiu mais contribuir com os festejos, ficava cuidando dos netos para que os filhos pudessem colaborar com o santuário. Participou do Clube de Mães, onde produzia roupas para doá-las a famílias carentes. Colaborava com todos que pudesse, como quando emprestava para os vizinhos um lugar na sua geladeira para quem tinha necessidade de guardar algum alimento. Esta ação sendo uma entre outras diversas que praticou em nome do bem comum. Arina Olivo Milanês faleceu no dia 13 de julho de 2019, aos 82 anos de idade. Homenagem da família Valmor Milanês e Arina Olivo Milanês. Na página 27, a foto de Arina Olivo Milanês. Página 28. Armelinda Premoli Baldessar, filha de Henrique Premoli e de Ida Furlaneto Premoli. Nasceu no dia 8 de maio de 1938, na comunidade de Forquilinha, à época pertencente ao município de Criciúma. Armelinda casou com Ercílio Baldessar e com ele teve 8 filhos: Zeferino, Zulmar, Zildo, Zenildo, Zilberto, in memoriam, Zenaide,
Zuma e Zeno em memória. Como seu marido, criou a família com muitas dificuldades e muito trabalho, como a maioria das pessoas da época. Enquanto seu marido trabalhava nas minas de carvão em Criciúma e nas horas de folga trabalhava como eletricista, ela cuidava dos filhos e também contribuía exemplarmente para ajudar no sustento da família. Armelinda fazia limpezas em terrenos particulares e trabalhou na fábrica de trapo Resitex e na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês. Usava chapéu de palha, fumava palheiro, gostava de uma cachaçinha, tomava vinho e devorava chocolate. Tinha como hábito andar descalça e só calçava as sandálias em dia de estrovoada para se proteger dos raios. Fazia o café sem coador, colocava o pó no bule com água quente e deixava o pó baixar e depois servia o café. Ela adorava fazer comida para os familiares e gostava de ver os netos perto dela. Armelinda Prêmuli Baldessar faleceu no dia 6 de janeiro de 2012, aos 73 anos de idade. Homenagem da família Zildo Baldessar, Claudete Moretti e filhos. Na página 29, a foto de Armelinda Prêmuli Baldessar. Página 30, Armida Gava Sacchetti, filha de Pedro Gava e Elisa Ghislandi Gava. Nasceu em São José, Nova Veneza, no dia 17 de março de 1938. Em 21 de junho de 1957, Armida casou com Otávio Sacchetti, tendo com ele 7 filhos: Maria Cleonice, Albertina Zuleide, Fátima Edith, Maria Janice, Marilete, Valtair Antônio e Ledijane Cristina. A exemplo da maioria das mulheres da sua época, trabalhou na roça para ajudar no sustento da família. No seu tempo de solteira, o passatempo preferido era aos domingos passear de cavalo, o que Armida adorava. Era devota de Nossa Senhora de Caravaggio e por muitos anos ajudou nas festas trabalhando de madrugada para assar galinhas. Era caprichosa e tinha uma grande paixão pelo seu quintal. De madrugada ela levantava para preparar o almoço que era levado pelos filhos até o local de trabalho de seu esposo na mina de carvão em Rio Maina, Criciúma. Pessoa muito correta, justa, era ótima em matemática, sabendo fazer cálculos mentais e com uma memória magnífica. Era uma mulher carinhosa e amável com seus filhos. Armida Gava Sacchetti faleceu no dia 28 de março de 2022, aos 84 anos de idade. Homenagem da família Otávio Sacchetti e Armida Gava Sacchetti. Na página 31, a foto de Armida Gava Sacchetti. Página 32, Aurora Milanês Spilleri, filha de Giacomo Milanês e Josepina Sacchetti Milanês, nasceu em Caravaggio no dia 20 de setembro de 1929. Em 24 de fevereiro de 1949, ela casou com Jerônimo Spilleri e com ele teve 11 filhos: Anicésio, Neuza, Célia Terezinha, Genésio Moisés, Nadir Catarina, Marilete Margarida, Marilene Terezinha, Marileia Josefina, Edésio, Miriam e Benício Marcos. Ela trabalhou na roça, tinha vaca de leite e nos fundos de sua casa criava galinhas, patos e porcos para ajudar no sustento da família. Fazia queijo, puína e doce de leite. Trabalhou também na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês e quando chegava em casa era certeza que no outro dia os filhos teriam sopa com 18 pescoços e 23 esgrinfas. Era uma ótima cozinheira e na sua casa sempre tinha uma mesa farta de comida. Enquanto seu marido Jerônimo Spilleri administrava a empresa e os negócios da família, ela era responsável pela direção de sua casa e pela criação dos filhos, e o fez com muita competência. A Aurora Milanês Spilleri faleceu no dia 13 de fevereiro de 2017, aos 87 anos de idade. Homenagem da família Benício Marcos Spilleri e Patrícia Grace Aparecido Spilleri, filhos Caetano e Antônia. Página 33, a foto de Aurora Milanês Spilleri. Página 34, Berenice Maria Spilleri Cúnico, filha de João Spilleri e de Josepina Milanese Spilleri, nasceu em Caravaggio no dia 20 de junho de 1948. Em 30 de outubro de 1971, Berenice casou com Aderbal Giacomo Cúnico, tendo com ele 4 filhos: Emerson, Jefferson, in memoriam, Zanandria e Gislaine. Ela foi uma guerreira, lutou pela sua vida e pela sua família, sendo sempre muito respeitada pelos seus filhos, que a tinham como uma mãe exemplar. Passou por diversos problemas familiares, mas nunca se queixou da vida. Sempre foi muito religiosa e frequentava o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, no qual rezava o terço
participava ativamente das Santas Missas e com certeza isso foi herdado de sua mãe, muito devoto da Mãe de Jesus. A vida lhe impôs vários obstáculos de saúde, mas durante toda a sua enfermidade, mesmo sofrendo, dizia que não sentia dor e recebia todos com um sorriso nos lábios. Berenice foi uma mulher de vida simples, honesta, trabalhadora, muito carismática e que foi homenageada com o nome de uma rua em Caravaggio. Berenice Maria Spiller Cúnico faleceu no dia 7 de outubro de 2008, aos 60 anos de idade. Homenagem da família Aderbal Giacomo Cúnico e Berenice Maria Spiller Cúnico. Na página 35, a foto de Berenice Maria Spiller Cúnico. Página 36. Carolina Milanese Spiller, filha de Giacomo Milanês e de Josefina Sacchetti Milanês. Nasceu em Rio Mãe, na Criciúma, no dia 15 de abril de 1928. Em 1947, casou com Luiz Spiller, com ele tendo 13 filhos. Adair José, Idanir Maria, Avalcir Teresa, em memória, Aidecir Antônio, em memória, Naira, Sidenir, João, Joacir Valentim, Valdenir Pedro, Ivonir Luiz, Altair Roberto, em memória, Vienir Luísa, Silvianir Regina e Daniela. Ela, além de criar os filhos, trabalhou na roça para contribuir com o sustento da família. Seu sonho era ser professora, mas pelas circunstâncias da época não conseguiu realizar esta aspiração profissional. Era muito receptiva com as pessoas que a visitassem e sempre tinha quitutes para oferecer as visitas. Ela cativava as pessoas com sua simplicidade e bondade. Estava sempre de bem com a vida. Foi uma mulher carismática, muito tolerante e paciente com os filhos e que jamais proferiu alguma ofensa a quem quer que seja. A sua vida foi pautada pela dedicação à família, à comunidade e à devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Carolina Milanese Spiller faleceu no dia 21 de abril de 1998, aos 70 anos de idade. Homenagem da família Luiz Spiller e Carolina Milanese Spiller. Na página 37, a foto de Carolina Milanese Spiller. Página 38. Carolina Luísa Pazeto Spiller, filha de Pedro Pazeto e de Catarina Milanese Pazeto, nasceu em Nova Veneza no dia 28 de junho de 1937. Em 22 de outubro de 1955, casou com Ângelo Spiller, tendo com ele 4 filhos: Ageu, Onir Ângelo, Sinclair Teresa e Nessir Valentim. Foi professora, secretária e diretora do Colégio Humberto Hermes Hoffmann de Caravaggio, com grandes e relevantes serviços prestados à educação da comunidade e sul-catarinense. Tinha como características principais a disciplina e a rigidez de princípios e exercia com muita propriedade o seu poder de liderança tanto na família quanto na comunidade. Era uma mulher muito respeitada, religiosa, inteligente e professora marcante e inesquecível para centenas de alunos que receberam seus ensinamentos durante sua carreira. Contribuía nas decisões dos negócios de seu marido com seus conhecimentos e aconselhava os filhos, mostrando-lhes o caminho da retidão. Ela sempre se colocava à disposição para ajudar as famílias quando na comunidade falecia alguém. Prestativa, ajudava as pessoas mais carentes, tanto financeiramente quanto com alimentos. Carolina Luísa Pazeto Spiller faleceu no dia 18 de novembro de 2019, aos 82 anos de idade. Homenagem da família Ângelo Spiller e Carolina Luísa Pazeto Spiller. Na página 39, a foto de Carolina Luísa Pazeto Spiller. Página 40, Catarina Feltrin Spiller, filha dos imigrantes italianos Jerônimo Feltrin e Rosa Mazorana Feltrin. Nasceu no dia 6 de maio de 1900 em Siderópolis. Em 3 de dezembro de 1921, Catarina casou com José Spiller, o Beppe, e passou a morar em Caravaggio. O casal teve 12 filhos: Dovilho, em memória, Rosa, em memória, João, em memória, Jerônimo, em memória, Antônio, em memória, Pedro, em memória, Maria, em memória, Afonso, em memória, Ivo, em memória, Josemir, em memória, Iselda e Ana Maria, Nair. Ela foi uma esposa dedicada, companheira e fiel aos princípios morais e religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana.
Sua casa sempre foi parada obrigatória dos padres que chegavam à localidade para missões apostólicas ou a festa de Nossa Senhora de Caravaggio. Por vários anos foi zeladora da capela de Nossa Senhora de Caravaggio, a histórica Igreja Velha. O seu marido era ortopedista prático e ela auxiliava aos pacientes que apareciam na casa deles com alguma fratura. O seu maior dom foi de ser parteira e pelas suas mãos vieram ao mundo mais de 1000 crianças, nenhuma falecendo enquanto Catarina exercia esta bela função. O posto de saúde do distrito de Caravaggio foi batizado com o seu nome em justa e merecida homenagem. Catarina Feltrin Spiller faleceu no dia 29 de outubro de 1998, aos 98 anos de idade. Homenagem da família José Spiller e Catarina Feltrin Spiller. Na página 41, a foto de Catarina Feltrin Spiller. Página 42. Catarina Milanês Pazzetto, filha de Antônio Milanês e Carolina Zanetti Milanês, nasceu em Caravaggio, Nova Veneza, no dia 28 de abril de 1908. Ela casou com José Sacchetti, com o qual teve uma filha, Josepina Milanese. Viúva, ela casou de novo, desta vez com Pedro Pazzetto, também viúvo, e que tinha uma filha, Dosolina. Desta segunda união foram gerados mais 10 filhos. José, em memória, Nério, em memória, Antônia, em memória, Maria, Carolina, em memória, Terezinha, em memória, Lenir, Ivanir, Adair, em memória, e Terezinha, em memória. Era conhecida como Catina, e além de trabalhar na lavoura familiar, foi exímia costureira. Aprendeu a ler com o marido Pedro. Era muito boa em matemática. Comprava matéria-prima da costura, vendia ovos, queijo, leite. Outras virtudes de Catina era de ser corajosa, altruísta e sábia, além da administração da casa, já que o marido, pedreiro, muitas vezes passava dias longe de casa. Aos serranos, que desciam a serra com tropas de gado e produtos para venda nas comunidades do sul catarinense, ela concedia abrigo nos paióis da sua casa durante a noite. A sua religiosidade católica era profunda e verdadeira e participou da primeira romaria em Caravaggio em 1951 para pedir chuva. Catarina Milanês Pazzetto faleceu no dia 3 de fevereiro de 1976, aos 67 anos de idade. Homenagem da família Pedro Pazzetto e Catarina Milanês Pazzetto. Na página 43, a foto de Catarina Milanês Pazzetto. Página 44. Catarina Milanese Scotti, filha de Andrea Milanese e Ida Fenali Milanese, nasceu em Caravaggio no dia 30 de agosto de 1927. Em 10 de janeiro de 1948, ela casou com Bertino Scotti, dele gerando 9 filhos: Valdir José, Volney, Pedro, Eloy Luiz, Maria, Paulo, Anselmo, Mônica e Regina Célia. Ela viveu seus 95 anos em Caravaggio, tendo origem em família de imigrantes italianos, enfrentando muitas dificuldades, mas sempre zelando pelos valores da religião e da boa convivência na comunidade. Doméstica e costureira, esse dom Catarina dividiu com muitas mulheres de Caravaggio. Era apaixonada pelo canto coral e foi integrante por muitos anos do Coral São Marcos de Nova Veneza. Era devota de Nossa Senhora de Caravaggio e voluntária das festas de santuário, onde era responsável pela preparação de deliciosas cucas, que eram servidas no tradicional café das festas. Ela era apaixonada pelo cultivo das rosas e um notável exemplo de fé, coragem, amor e bondade. Catarina Milanese Scotti faleceu no dia 30 de junho de 2022, aos 94 anos de idade. Homenagem da família Bertino Scotti e Catarina Milanese Scotti. Na página 45, a foto de Catarina Milanese Scotti. Página 46. Cecília Milanês Spiller, filha de Silvestre Milanês e de Francisca Vitale Milanês, nasceu em Caravaggio em 11 de agosto de 1926. Em 13 de setembro de 45, casou com Alberto Spiller, tendo com ele 9 filhos: Valdir Antônio, Valdete Ana, Wilson, Vilma, Célia, Jaime, em memória, Cleusa, Terezinha e Sérgio Alberto, Zé. Com seu esposo Alberto, ela participou da construção do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Além de cuidar da família, nos anos 1960 alimentou em sua residência os trabalhadores que atuavam na construção do santuário. Atuou muitos anos como merendeira
da Escola Básica Humberto Hermes Hoffmann de Caravaggio. Foi comerciante de sucesso, atendendo na famosa Venda do Berto. Ainda praticou o canto coral com marcante primeira voz. O seu passatempo predileto era realizar trabalhos manuais como crochê e tricô. Foi torcedora fanática do Criciúma Esporte Clube e do Internacional de Porto Alegre. Cecília foi uma mãe dedicada e preocupada com os filhos, chegando a controlar os passeios deles. Era devota de Nossa Senhora de Caravaggio e acompanhava todos os momentos de oração e fé. A sua vivência mostrou a todos a importância de viver no amor, na honestidade, na oração e na fé. Cecília Milanese Spilleri faleceu no dia 18 de agosto de 2012, aos 86 anos de idade. Homenagem da família Alberto Spilleri e Cecília Milanese Spilleri. Na página 47, a foto de Cecília Milanese Spilleri. Página 48, Dília Gava Spilleri, filha de Ângelo Gava e de Elisa Nazari Gava, nasceu em Nova Veneza no dia 7 de agosto de 1936. Em 3 de outubro de 1955, ela casou com Pedro Spilleri, tendo com ele 7 filhos: Josemir Pedro, Elisa Maria, Márcia Elizabeth, Maristela Elizabeth, Marisa, Margarete Eugênia e Giovanni Luiz. A festa do casamento foi realizada durante um dia inteiro, na parte da manhã na casa dos pais da noiva, em Nova Veneza, e na parte da tarde e da noite na casa dos pais do noivo, em Caravaggio, onde foi realizado um baile com gaita e violão. Era uma mulher bonita, caprichosa, carismática e que demonstrava muito amor a seus filhos. Tinha uma máquina de costura e com ela confeccionava as roupas para os filhos e também para vários de seus sobrinhos, além de gostar de fazer bordados. Uma de suas habilidades era encrespar os cabelos das mulheres, o que era moda nos anos 60. Ela sempre se colocava à disposição para ajudar quem precisasse. Seu filho mais novo, Giovanni Spilleri, deixou registrado que a mãe partiu muito cedo, deixando 7 filhos com idade entre 1 ano e 9 anos. Todos os dias faço oração a ela. Um dia haverei de conhecê-la. Dília Gava Spilleri faleceu no dia 24 de julho de 1966, aos 29 anos de idade. Homenagem da família Pedro Spilleri e Dília Gava Spilleri. Na página 49, a foto de Dília Gava Spilleri. Página 50. Dosolina Pazeto Spilleri, filha de Pedro Pazeto e Antônia Olivo Pazeto. Nasceu em Nova Veneza no dia 8 de novembro de 1925. Em 14 de outubro de 1944, casou com Vicêncio Spilleri, tendo com ele 10 filhos: Dorval José, in memoriam, Danilo Antônio, in memoriam, Dionei Pedro, in memoriam, Dirce Antônia, in memoriam, Dilcionir Luiz, Dora Maria, Dulcineia Ana, Dorlete Fátima, Denise Terezinha e Denilson Valentim. Dosolina, também conhecida como Ina ou Titia, era pequena em estatura, mas grande em sabedoria, paciência e sensibilidade ao tratar com as pessoas. De uma religiosidade firme em fé, soube encaminhar muito bem sua família na prática religiosa e na frequência à igreja. Ela valorizava a escola, colaborando com tudo que lhe era solicitado, mesmo quando seus filhos já não frequentavam mais. Amava as crianças, as flores e os animais. A principal terapia era estar na sua horta, onde cultivava com capricho e abundância para distribuir produtos aos vizinhos. Dosolina Pazeto Spilleri faleceu no dia 29 de maio de 1999, aos 73 anos de idade. Homenagem da família Vicêncio Spilleri e Dosolina Pazeto Spilleri. Na página 51, a foto de Dosolina Pazeto Spilleri. Página 52. Eva Cesira Romanha Romão, filha de Silvano Romanha e Maria Bortolotto Romanha, nasceu em Nova Veneza no dia 18 de novembro de 1932. Em 13 de outubro de 1949, casou-se com Domingos Romão, tendo o casal 11 filhos: Denir Maria, Márcio José, Marli Albertina, Valdenir Antônio, Valdecir, Walter Luiz, Jusemar Moisés, Joeci Terezinha e Jorge Luiz. Os 2 primeiros filhos eram gêmeos e faleceram com apenas 20 dias de vida. Ela teve uma boa infância, mas aos 11 anos de idade perdeu a sua mãe,
tendo que ajudar nas tarefas domésticas. No início da vida matrimonial, ela e o marido foram morar em São Bento Alto, onde possuía uma ferraria. Em 1957, com seu esposo e mais 3 filhos, passou a morar em Caravaggio. Em virtude das muitas dificuldades, trabalhava na roça e na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês, ajudando no sustento da família, enquanto seu marido trabalhava na metalúrgica Spiller. Devota de Nossa Senhora de Caravaggio, rezava o terço em casa e nas festas ajudava nas tarefas de descascar batatas e assar galinhas. Em 1992, fez um transplante de córneas, mas logo um acidente doméstico. Em 1992, fez um transplante de córneas, mas logo um acidente doméstico lhe deixou cega, dificultando-lhe a execução dos seus afazeres. Eva Cesira Romão faleceu no dia 19 de agosto de 2020, aos 87 anos de idade. Homenagem da família Domingos Romão e Eva Cesira Romão. Na página 53, a foto de Eva Cesira Romão. Página 54. Gema Capeller Dondossola, filha de Giacomo Capeller e de Carolina Silvestre Capeller. Nasceu em Jordão Baixo, Siderópolis, no dia 29 de novembro de 1938. Em 23 de novembro de 1955, ela casou com Alcides Dondossola, tendo com ele 8 filhos: Maximínio, Melânia, Marcelino, Marilete, Marlete, Marlene, Milton e Marcos. Trabalhou na roça para ajudar no sustento da família e foi importante auxiliar nas festas de Nossa Senhora de Caravaggio por vários anos como descascadora de batatas. Como a maioria das mães da sua época, trabalhou na granja de galinhas do senhor Antônio Milanês. Confeccionava todas as roupas utilizadas pelos seus filhos, pois era uma exímia costureira. Uma mulher de fácil relacionamento, Gema fazia amizades com muita naturalidade. Recebia as visitas com muita euforia, pois adorava preparar uma mesa com o seu tradicional café. Um dos doces preferidos dela era a cocada. Uma mulher de bondade infinita, Gema Capeller Dondossola faleceu no dia 21 de janeiro de 2017, aos 78 anos de idade. Homenagem da família Alcides Dondossola e Gema Capeller Dondossola. Na página 55, a foto de Gema Capeller Dondossola. Página 56. Gentila Moreto Ronchi, filha de José Moreto e de Letícia Cividini Moreto. Nasceu em Santo Antônio, Siderópolis, no dia 18 de julho de 1927. Em 10 de abril de 1948, Gentila casou com João Ronchi e com ele teve 7 filhos: Gerce Antônio, Gelsi José, em memória, Jair Luiz, em memória, Celita Maria, Salésio, em memória, Darcísio Paulo, em memória, e Valtair Pedro. Trabalhou na roça, em estufa de fumo, tirava leite das vacas e produzia queijo para o consumo da família. Tinha plantação própria de café que ela mesma preparava após moer os grãos. Tinha também um forno e fazia rosca caseira. Era devota de Nossa Senhora de Caravaggio e trabalhava nas festas como outras mulheres, na tarefa de descascar batatas. Muito religiosa, participava regularmente das missas e doava leite para a igreja, tradição mantida pela família até os dias atuais. Aos domingos, com os filhos, seguia a pé, todos descalços, até Nova Veneza para assistir à missa. Foi uma mulher de temperamento forte e muito exigente com os filhos. Como homenagem às suas atividades sociais na comunidade, uma rua recebeu seu nome em Caravaggio. Gentila Moreto Ronchi faleceu no dia 28 de agosto de 1999, aos 72 anos de idade. Homenagem da família João Ronchi e Gentila Moreto Ronchi. Na página 57, a foto de Gentila Moreto Ronchi. Página 58. Henriqueta Vassoler D'Agostin, filha de Ângelo Vassoler e Regina Neto Vassoler. Nasceu em Rio Morto, Meleiro, no dia 19 de junho de 1926. Em 29 de abril de 1950, ela casou com Luiz D'Agostin, tendo com ele 12 filhos: Maria, Antenor, em memória, Antônio, Anadir, Valcir, em memória, Salute, Elizabeth, Alcionir José, Carmen Regina, Valdirene Terezinha, Moacir e Cátia Roseli. Ela viveu grande parte de sua vida em Caravaggio, onde nasceu a maioria de seus filhos e vivenciou a perda de 2 deles, Valcir e Antenor. Ao lado de seu esposo Luiz, construiu uma história de sucesso como comerciante em Caravaggio, com a criação de um pequeno armazém.
Paralelo a isso, seguia com seu trabalho no lar e na roça, ordenhando as vacas de propriedade da família, criando porcos e produzindo salame e torresmo. Ela também produziu sabão de coco e de breu, tendo como um dos ingredientes buchada de porco. Aos domingos, Henriqueta reunia a família para um almoço especial, pois gostava de ver a casa cheia, com seus filhos, genros, noras e netos. Foi uma mulher com forte espírito religioso e devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Henriqueta Vassoler d'Agostin partiu para a eternidade no dia 20 de dezembro de 2011, aos 85 anos de idade. Homenagem da família Luiz d'Agostin e Henriqueta Vassoler d'Agostin. Na página 59, a foto de Henriqueta Vassoler d'Agostin. Página 60. Ida Fenale Milanesi, filha dos imigrantes italianos Rinaldi Fenali e Luisa Ferrari Fenali, nasceu em Caravaggio no dia 3 de novembro de 1903. Em 28 de julho de 1923, casou-se com Andrea Milanesi, tendo com ele 8 filhos: Catarina em memória, Carolina em memória, Valmor, Jandir em memória, Donato em memória, Círio em memória, Rubens em memória e Frei Nereu Mário. Ela foi esposa, mãe, nona e bisnona muito cuidadosa, dedicando toda a sua vida à família. Era muito exigente no quesito disciplina, cobrando boa conduta e respeito de todos os componentes de sua família. Não ostentava nenhuma vaidade, era simples, humilde e trabalhadora. Foi uma santa mulher que não faltava à missa dominical. Cumpriu a tradição das 9 sexta-feiras, indo a pé de madrugada até a igreja São Marcos em Nova Veneza. O terço, que rezava todos os dias, era o seu apoio e força. Foi eternizada entre as novas gerações por ter uma vida simples e honesta, sendo uma das construtoras da história de Caravaggio. Ida Fenale Milanesi faleceu no dia 3 de julho de 1998, aos 94 anos de idade. Homenagem da família Andrea Milanesi e Ida Fenale Milanesi. Página 61, a foto de Ida Fenale Milanesi. Página 62, Ivanilde Gava Milanesi, filha de Pedro Gava e de Elisa Ghislandi Gava. Nasceu no dia 3 de agosto de 1936, na comunidade de São José, Nova Veneza. No dia 29 de outubro de 1955, na igreja matriz de Nova Veneza, Ivanilde casou com Zeferino Milanesi. O casal teve 6 filhos: Nair Maria, Cleusa, Zuma em memória, Dilcionir José, Vera Lúcia e Dilnei. Quando seu esposo ficou doente, Ivanilde assumiu as funções de provedora do lar, já que além de atender as tarefas domésticas, trabalhou na roça, no engenho de farinha de mandioca, no forno de carvão e descascava a acácia, cuja casca era vendida para o Cortume Dalbó de Criciúma. Além de amamentar os próprios filhos, ela também amamentou alguns filhos da sua cunhada Mercedes Spiller Milanesi. Nos anos 1970, a família mudou de residência e passou a morar mais próximo do centro de Caravaggio. Um dos maiores sonhos de Ivanilde era ter os filhos formados em cursos universitários, o que conseguiu realizar, pois suas 4 filhas concluíram curso superior e desempenharam funções importantes no ensino infantil e médio da região. Na oração e devoção a Nossa Senhora de Caravaggio, Ivanilde encontrava forças para superar as adversidades pela sua fé e religiosidade. Ivanilde Gava Milanesi faleceu no dia 8 de julho de 2011, aos 74 anos de idade. Homenagem da família Zeferino Milanesi e Ivanilde Gava Milanesi. Na página 63, a foto de Ivanilde Gava Milanesi. Página 64, Josepina Milanesi Spilleri, também conhecida como Nona Pina, filha de Catarina Milanesi, nasceu em Caravaggio no dia 22 de novembro de 1926. Em 18 de maio de 1946, casou-se com João Spilleri, tendo com ele 11 filhos: Edson José, Berenice Maria em memória, Jair Antônio, Valmir Pedro, Laudir João em memória, Sidneia Lúcia, Vanderlei Luiz, Sueli Fátima, Jurandir em memória, Vanei Gregório e Annalise. Em 26 de agosto de 1973 ficou viúva com 11 filhos, tendo que assumir o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, com muita competência e sabedoria. Era uma mulher de fibra, guerreira, inteligente, dominadora e rígida na educação dos filhos, mas sempre com muita dignidade e amor à sua família. Rezava o responso para as pessoas que a procuravam.
Tinha uma fé inabalável e era devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Presenciou o primeiro milagre que se tem notícia em Caravaggio e hospedou em sua casa a mulher que foi agraciada com a cura. Gostava de futebol e mesmo com idade avançada chegou a assistir um jogo de futebol da seleção brasileira em Porto Alegre. A descendência de Josepina Milanese Spilleri conta com 27 netos e 22 bisnetos, tendo uma vida atrelada à família, à religião e ao trabalho. Josefina Milanese Spilleri faleceu no dia 19 de fevereiro de 2021, aos 94 anos de idade. Homenagem da família João Spilleri e Josepina Milanese Spilleri. Na página 65, a foto de Josepina Milanese Spilleri. Página 66. Libera Milanese Dondossola, filha de Silvestre Milanese e de Francisca Vitale Milanese, nasceu em Caravaggio no dia 14 de fevereiro de 1923. Em 1939, num domingo, em Nova Veneza, conheceu Írio Dondossola. No mesmo dia, após andar a pé com ele durante uns 2 quilômetros, saíram as primeiras palavras de carinho, começando então o namoro. Em 1941, Libera casou com Írio, tendo com ele 9 filhos. Dilma, Olindo José, em memória, Valdir, Nereu, Maria, Armando, em memória, Dileta, Dilce e Lorete. O trabalho na lavoura sempre foi uma constante na vida de Libera, que viveu sua juventude em meio a grandes dificuldades, como a maioria das pessoas da sua época, sempre lutando pela sobrevivência de seus familiares. Ela foi uma guerreira e trabalhadora incansável, levantando de madrugada para ajudar no engenho de farinha de mandioca de propriedade da família do seu esposo. No quintal de sua casa, ela criava galinhas que dava aos filhos para vender, e os mesmos ficando com o dinheiro. Libera foi um exemplo de mãe, carinhosa, bondosa e devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Libera Milanese Dondossola partiu para a eternidade no dia 27 de abril de 2011, aos 88 anos de idade. Homenagem da família Írio Dondossola e Libera Milanese Dondossola. Na página 67, a foto de Libera Milanese Dondossola. Página 68. Mafalda Zanetti Baldessar, filha de Giacomo Zanetti e de Teresa Fenali Zanetti, nasceu em Sanga do Engenho, Forquilinha, no dia 28 de novembro de 1932. Em 1955, Mafalda casou com Mário Baldessar e com ele teve 10 filhos. Ivo, Dionísio, Marísia, Marlene, Nelson, em memória, Marciano, Geonice, Margarete, José Antônio e Janete. Trabalhou muito na roça e antes de ir laborar na granja de galinhas do senhor Antônio Milanês, deixava a mesa pronta com comida para os seus filhos. Também criava galinhas e porcos para o sustento da família. Era muito religiosa, rezava o terço com toda a sua família, exigia que os filhos fossem à missa aos domingos e que participassem das caminhadas das 9 sextas-feiras, uma tradição católica. Preparava comida para as freiras que trabalhavam na escola e no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. No início dos anos 1970, comprou um aparelho de televisão, uma novidade na época e que despertou a curiosidade da vizinhança. Mafalda Zanetti Baldessar faleceu no dia 30 de junho de 1999, aos 66 anos de idade. Homenagem da família Mário Baldessar e Mafalda Zanetti Baldessar. Na página 69, a foto de Mafalda Zanetti Baldessar. Página 70. Margarida Batista do Nascimento, filha de Lúcio Batista e de Palmira Camilo Batista, nasceu na comunidade de Travessão, Braço do Norte, no dia 29 de julho de 1917. Em 1939, Margarida casou com João Lucas do Nascimento, com ela gerando 4 filhos: Antônio, Teresa, Albertina, em memória, e José. Mulher discreta, reservada, mas de temperamento forte, Margarida se colocava como o braço direito de seu esposo. Ela foi decisiva para convencer seu marido a aceitar que o filho Antônio, com 13 anos de idade, saísse da roça para aprender a profissão de dentista. Em 1970 veio morar em Caravaggio e passou a frequentar o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, onde se transformou numa devota, a exemplo de sua fé em Nossa Senhora do Rosário. Ela se preocupava muito em rezar o terço diariamente, sempre no mesmo horário.
Todos os meses, dia 13, assistia à missa de Nossa Senhora de Fátima, em Rio Bonito, Braço do Norte. Era muito solidária com as pessoas pobres e necessitadas, devota do Sagrado Coração de Jesus. Nos últimos anos de vida, ficou cega por conta da diabetes e sua nora Adelina Cizenando Nascimento passou a cuidar dela com muito carinho. Margarida Batista do Nascimento faleceu no dia 31 de outubro de 1979, aos 62 anos de idade. Homenagem da família Antônio do Nascimento e Adelina Cizenando do Nascimento. Na página 71, a foto de Margarida Batista do Nascimento. Página 72. Maria Cardoso Tomás, filha de Malaquias Cardoso e de Honorata Miguel Cardoso. Nasceu em Laguna no dia 5 de agosto de 1940. Em 7 de junho de 1965, Maria casou com Ezequiel Eleodoro Tomás e com ele adotou um filho, Odair. Na comunidade, com seu esposo, participava do movimento de irmãos e era membro ativo no Clube de Mães de Caravaggio. Trabalhou na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês. Ela gostava de carnaval e todos os anos desfilava no famoso e tradicional Carnaval de Laguna e em várias oportunidades desfilou na mesma noite na escola de samba Santo Antônio em Criciúma. Filha de pescador, sabia e adorava pescar. Era uma mulher simples, discreta e muito querida. Tinha uma amizade muito grande com Ângelo Spiller e sua esposa Carolina Luiza Pazeto Spiller, que além de padrinhos do seu único filho, Odair Tomás, o presentearam com um terreno onde construíram sua casa para morar em Caravaggio. Maria Cardoso Tomás faleceu no dia 19 de fevereiro de 2002, aos 61 anos de idade. Homenagem da família Odair Tomás, Eliana, Raquel, Luiz Fernando, Francisco, Rafael, Caroline, Ezequiel Neto e Sara. Na página 73, a foto de Maria Cardoso Tomás. Página 74. Maria de Lourdes Mondardo Malgarize. Nasceu em São Bento Alto, Nova Veneza, em 1947. Em 20 de setembro de 1967, ela casou com Oquendio Malgarize e com ele gerou 2 filhos, Jefferson e Jackson, em memória. Era carismática, extrovertida e trabalhadora nas mais diversas funções. Uma vez por mês ia até a comunidade de Picadão buscar produtos coloniais com outras mulheres de Caravaggio. E para chegar a esta citada localidade, atravessavam o rio Mainuzia por uma ponte de arame, pinguela, o que causava medo nas suas amigas, mas ela ajudava uma de cada vez a atravessar. Paralelamente às tarefas em sua casa, Maria de Lourdes trabalhou também na Resitex e na granja do senhor Antoninho Milanês. Ela gostava de plantar verduras e quando terminava o serviço dizia: "Eu plantei, se tu quiseres crescer, cresce, mas se não quiser, porcozinho morre." A sua tarefa preferida era plantar flores e a sua preferida era a violeta. Maria de Lourdes Mondardo Malgarize faleceu em 1986, aos 39 anos de idade. Homenagem da família Oquendio Malgarize e Maria de Lourdes Mondardo Malgarize, Jefferson Malgarize e Maria Ignez Bortolotto. Na página 75, a foto de Maria de Lourdes Mondardo Malgarize. Página 76. Maria Hilarides Gava Sacchetti, filha de Natal Gava e de Josefina Spiller e Gava. Nasceu em São Bento Alto, Nova Veneza, no dia 15 de julho de 1940. Em 22 de novembro de 1957, ela casou com Luiz Sacchetti e com ele gerou 7 filhos: Valdecir Luiz, Vânio Antônio, Volney João, Valmir José, Maria, Vanderleia e Vanice. Trabalhou na roça para auxiliar o sustento da família, o que foi comum às mães da sua época. Uma das muitas tarefas que empreendeu, além de cuidar da casa e da família, foi trabalhar no engenho de cana que o casal possuía, que fornecia, entre outros produtos, melado e açúcar. Outra função era trabalhar no forno de produção de carvão vegetal, sempre com a ajuda dos filhos. Era devota de Nossa Senhora de Caravaggio e sempre se colocou à disposição para ajudar nos trabalhos da festa de maio. Nas poucas horas de folga, cuidava do quintal da casa, onde plantava flores, uma de suas especialidades. Maria Hilarides
Foi uma mulher simples, humilde e carismática e que criou os filhos com muito amor e carinho. Maria Hilarides Gava Sacchetti faleceu no dia 10 de novembro de 2021, aos 81 anos de idade. Homenagem da família Luiz Sacchetti e Maria Hilarides Gava Sacchetti. Na página 77, a foto de Maria Hilarides Gava Sacchetti. Página 78. Maria Madalena Bortolotto Spilleri, filha de Bortolo Bortolotto e de Enriqueta Tomasi Bortolotto. Nasceu em Nova Veneza no dia 17 de outubro de 1932. Em 8 de maio de 1954, casou com Antônio Spilleri e o casal teve 8 filhos. Cirlei Terezinha, Cleira Albertina, Solange Maria, Gelcionir José, Clarice Roseli, Jademir Antônio, in memória, Jailton Bortolo e Jadson Vandré. Teve como missão principal a de cuidar e criar os filhos, como as mulheres do seu tempo. Trabalhou na roça, sempre com a ajuda de algum filho, para ajudar no sustento da família. Na construção de um dos pavilhões da Metalúrgica Spilleri nos anos 1960, trabalhou como servente de pedreiro. Possuía também uma veia empreendedora. No início dos anos 1970, com a ajuda de seu esposo Antônio Spilleri e dos filhos, montou um bar e restaurante em Caravaggio, com produção própria de sorvetes, picolés e refeições diárias. O estabelecimento foi batizado de Bar e Restaurante La Montanara e foi um sucesso comercial. No mesmo endereço também foi montado um mercado, conhecido como Comércio de Secos e Molhados. Maria Madalena era prendada na arte do bordado, caprichosa e foi uma das mulheres mais bonitas da história de Caravaggio. Maria Madalena Bortolotto Spilleri faleceu no dia 13 de dezembro de 2021, aos 89 anos de idade. Homenagem da família Antônio Spilleri e Maria Madalena Bortolotto Spilleri. Na página 79, a foto de Maria Madalena Bortolotto Spilleri. Página 80, Maria Ronchi Fenali, filha do imigrante italiano José Ronchi, o PIN, e de Josepina Dondossola Ronchi. Nasceu em Caravaggio no dia 20 de agosto de 1915. Em 20 de janeiro de 1940, casou com Pascoal Fenali, tendo com ele 13 filhos. Ângelo in memoriam, Lídia, Valdir in memoriam, Delir in memoriam, Rinaldo in memoriam, Miguel, Catarina, Valério in memoriam, Idalino, Nério, José in memoriam, Luísa e Elza. Ela cuidava da família, trabalhava na roça e tinha um quintal bem baludo, com muitas verduras e hortaliças. Sempre teve galinhas e porcos e também tirava leite das vacas e fazia queijo. Uma vez por ano, tirava as penas dos gansos para fazer travesseiros. Em dias de chuva, levava os filhos ao paiol para rasgar palha de espiga de milho para encher os colchões. Encaminhou os filhos à fé católica e nos dias da festa fazia uma comida especial com polenta, galinha e macarrão caseiro que ela produzia. Possuía um cafezal e os filhos ajudavam a colher os grãos, depois colocados para secar e pilados para tirar a casca, sendo então torrados e moídos. Se sobrasse café da safra, o colocava para venda. Nos finais de tarde, sentava na varanda da casa e observava as brincadeiras dos filhos. Um dos seus passatempos preferidos era costurar roupas para as crianças da família. Maria Ronchi Fenali faleceu no dia 23 de setembro de 1983, aos 68 anos de idade. Homenagem da família Pascoal Fenali e Maria Ronchi Fenali. Na página 81, a foto de Maria Ronchi Fenali. Página 82. Maria Spilleri Ghinzani, filha de José Spilleri, o Beppe, e Catarina Feltrin Spilleri, nasceu em Caravaggio no dia 8 de setembro de 1932. Em 31 de outubro de 1953, Maria casou com Írio Ghinzani, indo morar em Vila Lourdes, Forquilinha. O casal teve 6 filhos: Dilcionir José, Sinclair Maria, Delmir Pedro, Silair Terezinha, Dalto Luiz e Dionei Antônio. Em 1969, ficou viúva e retornou a Caravaggio, indo morar com seus pais por um período de 2 anos, quando construiu uma casa nova. Ela casou pela segunda vez com Ito Lamboni,
de Rio Cedro Médio, Nova Veneza, mas o casamento durou pouco tempo e de forma amigável ambos seguiram seus caminhos. Trabalhou na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês. Nas festas de Nossa Senhora de Caravaggio, era uma das responsáveis por descascar batatas e assar galinhas. Foi por muitos anos merendeira do Jardim da Infância Pequeno Príncipe de Caravaggio. Por mais de 10 anos, foi cuidadora de sua mãe Catarina Feltrin Spiller. Maria era uma mulher extrovertida, brincalhona, sorridente, que gostava de usar a expressão cachorrinho, que se tornou o seu apelido. Maria Spiller Ghinzani faleceu no dia 12 de fevereiro de 2016, aos 83 anos de idade. Homenagem da família Ilio Ghinzani e Maria Spiller Ghinzani. Na página 83, a foto de Maria Spiller Ghinzani. Página 84. Maria Vitali Zanetti, filha de Angelo Vitali e Teresa Bonfante Vitali, nasceu em Caravaggio no dia 24 de março de 1934. Em 9 de junho de 1956, ela casou com Aldo Zanetti, tendo com ele 11 filhos. Valdenir in memoriam, Cleonir, Terezinha, Ademir, Odenir, Clevamir in memoriam, Clério, Clair, Cleide, Cleonice e Clarice. Foi uma mulher de vida simples e correta em todos os sentidos, muito zelosa como mãe e criando seus filhos com muitas dificuldades e com muito trabalho, sempre os orientando para o bem. Trabalhava na roça, além dos afazeres domésticos, onde muitas vezes levava até 2 filhos pequenos no derlo. Tinha uma mão abençoada para a horta, já que onde ela plantava conseguia colher com abundância. Devota do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora de Caravaggio, Maria viveu sua espiritualidade de maneira simples, mas profunda. Ela rezava o terço todos os dias e conseguiu motivar a família a fazer o mesmo, sempre juntos dela, todas as segundas-feiras. Maria Vitali Zanetti faleceu no dia 25 de setembro de 2012, aos 78 anos de idade. Homenagem da família Aldo Zanetti e Maria Vitali Zanetti. Na página 85, a foto de Maria Vitali Zanetti. Página 86. Mercedes Spiller Milanês. Sou Mercedes Spiller Milanês, filha do imigrante italiano Valentin Spiller e de Teresa Ronch Spiller, e nasci em Caravaggio no dia 7 de outubro de 1931. Em 31 de março de 1951, casei com Celestino Milanês, e aqui começa a minha família. Eu tenho com ele 14 filhos: Cleir Maria, Cleonice Maria, Sérgio José, Clédio Donato, Genésio Moisés, Cleide Josefina, Clésia Terezinha, Célia, Terezinha, Maria Estela, Sinésio Venâncio, Rejane Lúcia, Silvana e Renata Cristina. Eu ia para a escola e gostava de citar versos e poesias, e já na 3ª série, na falta da professora, eu dava aula para os alunos. Na mocidade, eu e meus irmãos trabalhávamos na lavoura, plantávamos mandioca e fazíamos farinha no engenho que era nosso mesmo. Um dia, como todo ser humano, eu nasci e entre espinhos e rosas consegui chegar até aqui, pódio máximo da vida. Não me considero velha, devemos mudar o padrão desses pensamentos. A vida é eterna, por isso nunca morreremos. Eu colho em todos os canteiros as flores da alegria e percebo que isso me faz feliz. E voltando o olhar para o infinito, saberei dizer que terei vivido. Texto escrito por Mercedes Spiller Milanês em 2001. Mercedes Spiller Milanês faleceu no dia 21 de julho de 2011, aos 79 anos de idade. Homenagem da família Celestino Milanês e Mercedes Spiller Milanês. Na página 87, a foto de Mercedes Spiller Milanês. Página 88. Nilde Petterli Sacchetti, filha de Domingos Petterli e Joana de Bona Petterli. Nasceu em São Martinho, Siderópolis, no dia 5 de junho de 1924. Em 26 de junho de 1945, ela casou com Augusto Sacchetti, tendo com ele 10 filhos: Wilson, Aldeci, in memoriam, Adilson João, in memoriam, Maria Salete, Maria de Lourdes, in memoriam, Maria Dolores,
Lúcia de Fátima, Eugênio, in memoriam, Paulo Antônio e Jorge Augustinho. Trabalhou na roça por um longo período de sua vida e também na granja de galinhas do senhor Antoninho Milanês. Nas festas de Nossa Senhora de Caravaggio, era uma das pessoas responsáveis por assar galinhas. Ela gostava muito de sair de casa e assistir missas nas igrejas da região, pois considerava Caravaggio um lugar muito pequeno e tinha um sonho de um dia morar em uma cidade grande. Era uma mulher de fibra, sabia dos seus problemas, mas tinha foco e fé para superá-los. À noite, gostava de sentar com seus filhos para ajudá-los em suas tarefas escolares, sempre os incentivando a estudarem com afinco. Ela foi uma mulher de caráter, firmada nos valores da fé e da humildade. Nilde Peterle Sacchetti faleceu no dia 13 de agosto de 2013, aos 89 anos de idade. Homenagem da família Augusto Sacchetti e Nilde Peterle Sacchetti. Na página 89, a foto de Nilde Peterle Sacchetti. Página 90. Nilza Geller Sprícigo, filha de Fioravante Geller e de Helena Pires da Silva Geller. Nasceu na comunidade da Serrinha, Siderópolis, no dia 18 de fevereiro de 1948. Em 28 de maio de 1966, casou com Reinaldo Sprícigo, gerando com ele 6 filhos: David, Valério, Cleonir, Pedro, Fabiano e Patrícia. Em 1975 passaram a morar em Caravaggio e compraram um lote de terra do senhor Dovilho Spiller, pago em longas prestações, sem documento assinado, apenas na confiança. Muito devota de Nossa Senhora de Caravaggio, todas as noites, quando seu marido saía para trabalhar, rezava o terço de joelhos com seus filhos. Trabalhou por muitos anos na festa de maio, na equipe de descascar batatas. Era uma mulher de temperamento forte, coração grandioso, e assim logo se viu rodeada de amigos e ganhou muitos afilhados. Tinha como uma de suas principais virtudes a disponibilidade de ajudar a quem precisasse. Nas festas de família, se reunia com sua irmandade e gostava de cantar músicas italianas. Uma lembrança muito boa que os filhos têm dela era o de seu gosto em se arrumar para ir às festas, pois era uma mulher muito vaidosa. Nilza Geller Sprícigo faleceu no dia 26 de novembro de 2020, aos 72 anos de idade. Homenagem da família Reinaldo Sprícigo e Nilza Geller Sprícigo. Na página 91, a foto de Nilza Geller Sprícigo. Página 92, Odete Zanardo Spiller, filha de Jerônimo Zanardo e Rosa Ronque Zanardo. Nasceu em Caravaggio no dia 14 de julho de 1944. Em 1964, Odete casou com Lorido Spiller e com ele gerou 6 filhos: Rosimer Terezinha, Jairce Rosane, Elisiane, Simone Isabel, Silvia Beatriz e Leandro Moisés. Tinha uma vaca de leite chamada Estrelinha e a ordenhava todos os dias para consumo da família. Era comum ir até as terras de seu pai e voltar com uma carriola cheia de verduras. Trabalhou de servente de pedreiro para construir a própria casa. Ela gostava de fazer puxa-puxa, bala de leite e bala de mel, e ferver moranga e colocar açúcar para os filhos se deleitarem. Viu um dos seus sonhos ser realizado, o de ter um filho homem, quando nasceu seu último filho, Leandro Moisés. Na época do Natal, montava com muito capricho o presépio embaixo do pé de cinamão, ao lado da casa. À noite, antes de dormir, brincava com os filhos e tinha um relacionamento tão amoroso e tão próximo deles que mais parecia ser a irmã mais velha. Odete Zanardo Spiller faleceu no dia 10 de janeiro de 1988, aos 43 anos de idade. Homenagem da família Lorido Spiller e Odete Zanardo Spiller. Na página 93, a foto de Odete Zanardo Spiller. Palmira Bilieri Romanha, filha de Augusto Bilieri e de Augusta Bilo Bilieri. Nasceu em Picadão, Nova Veneza, no dia 5 de julho de 1917. Em 8 de julho de 1937, ela casou com Higino Romanha e com ele gerou 13 filhos: Odone, Bernadette, Maria de Lourdes, Augusto, Terezinha, Dalva, Valdir, em memória, Vilso, Valdete, Valmor, em memória, Nelson, Albertina e Vilma. Trabalhando na roça, levava o filho mais novo no balaio. No dia do nascimento de sua última filha, Vilma, trabalhou até o final da tarde na roça e à noite deu à luz a filha. Não tinha estudo, mas sempre foi excelente administradora e exercia a liderança na família com muita sabedoria. Palmira foi uma mulher guerreira, de muita coragem, que não media esforços para criar a família, mesmo sem muitas condições. Era devota do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora de Caravaggio.
Todas as noites rezava o terço de joelhos com toda a família. Tinha uma chácara com uma enorme variedade de frutas, que se tornou referência em Caravaggio. A sua fama de mulher que fazia comida saborosa segue até o presente, pois recentemente uma receita sua que passara a filha Terezinha foi premiada no concurso da Pastoral do Idoso com o nome Pão com Torresmo. Palmira Bilieri Romanha faleceu no dia 29 de outubro de 1978, aos 61 anos de idade. Homenagem da família Higino Romanha e Palmira Bilieri Romanha. Na página 95, a foto de Palmira Bilieri Romanha. Página 96, Rosa Guidarini Colombo, filha de Ângelo Guidarini e de Regina Biava Guidarini. Nasceu em Santa Rosa, Forquilinha, no dia 29 de setembro de 1928 e aos 6 anos de idade passou a morar em Caravaggio. Em 22 de julho de 1950, Rosa casou com Elias Colombo, com ele tendo 13 filhos: Édio José, Edson Antônio, Zuleide Maria, Edith Terezinha, Alcides Luiz, em memória, Aidecir Pedro, Sônia Regina, Onésio João, Maria Salete, Albertino, Clésio, Antônio Luiz e Valtenir Marcos. Era uma mulher muito alegre, festeira, gostava de cantar e adorava dançar. Foi cantando numa missa na festa de Santa Bárbara em Criciúma que conheceu Elias, depois seu namorado e que viria a ser seu marido. Tinha bom gosto ao se vestir, vaidosa, usava óculos escuros, uma raridade para as mulheres da sua época. Pintava as unhas e, por ser uma linda mulher, ganhou o apelido de Rosa Bonita. Era uma exímia costureira, acompanhava a moda, tirava os modelos e depois costurava em casa. Chegou a confeccionar o seu próprio vestido de noiva e, mais tarde, costurava para os filhos. Fazia questão de reunir a família para o tradicional almoço aos domingos. Rosa Guidarini Colombo faleceu no dia 22 de setembro de 2006, aos 77 anos de idade. Homenagem da família Elias Colombo e Rosa Guidarini Colombo. Na página 97, a foto de Rosa Guidarini Colombo. Página 98, Rosa Macarini Spilleri, filha única de Ambrósio Macarini Filho e de Teresa Girardi Macarini. Nasceu em São José, Nova Veneza, no dia 24 de novembro de 1926. Em 3 de outubro de 1942, ela casou com Dovilho Spilleri e o casal teve 17 filhos: Eneval, Ivete, Terezinha, Odete Maria, Édice, Irlene, Ambrósio Eroni, em memória, Dionísio, Délcio, Clésio, Antônio, em memória, Alvani Luiz, Eugênio, Albertina, Lúcia, João Batista, Marcos Aurélio, Vera Beatriz e Domingos. Foi uma mulher que viveu para a família e filhos e teve papel fundamental na estrutura familiar para que seu esposo Dovilho tivesse suporte para suas tantas realizações no âmbito social, industrial e comunitário. Ela estava sempre envolvida com as atividades da igreja, recebia os peregrinos, hospedava padres em sua casa e rezava o terço com os filhos todas as noites. Por seus grandes serviços prestados à comunidade, recebeu em 1º de outubro de 2017, no jubileu de 50 anos do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, uma homenagem de menção honrosa. Rosa Macarini Spilleri faleceu no dia 12 de junho de 2021, aos 94 anos de idade. Homenagem da família Dovilho Spilleri e Rosa Macarini Spilleri. Na página 99, a foto de Rosa Macarini Spilleri. Página 100. Rosa Ronchi Zanardo, filha do imigrante italiano José Ronchi, o PIN, e de Josepina Dondossola Ronchi, nasceu em Caravaggio no dia 11 de junho de 1919. Em 1941, casou com Jerônimo Zanardo e com ele teve 8 filhos: Nélzio, em memória, Ari José, em memória, Odete, em memória, Edenir, em memória, Célzio, Célia, Élzio e Juscelia. Ela viveu tempos difíceis no começo de sua vida, como a maioria das crianças da sua época. Foi a responsável por preparar e doar as refeições para os pintores do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, no final dos anos 1960. Um dos seus passatempos preferidos era confeccionar bonecas com vestidos maravilhosos que chegavam a impressionar, dada a sua habilidade manual. Ela presenteou muita gente com suas bonecas. Momentos que também marcaram a sua vida foram as festas de aniversários, sempre muito animadas, com muita música, boa comida
e sua família reunida. Foi digna de registro a sua religiosidade simples, mas verdadeira, com presença constante num santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Rosa Ronchi Zanardo faleceu no dia 11 de setembro de 2008, aos 89 anos de idade. Homenagem da família Jerônimo Zanardo e Rosa Ronchi Zanardo. Na página 101, a foto de Rosa Ronchi Zanardo. Página 102. Rosa Spiller Ronchi, carinhosamente chamada de Rosina, filha de José Spiller, Beppe e Catarina Feltrin Spiller, nasceu em Caravaggio no dia 26 de novembro de 1922. Em 21 de janeiro de 1945, casou-se com Antônio Ronchi, o Tony, tendo com ele 12 filhos: Zélia, Salete, José Antônio, Zeca, Agenor, Delson, Ivo, Denir, Anselmo, Walter, Juarez, Donizete e Josué Marcos, o Loli. Desde cedo, recebeu de seus pais noções de valores cristãos, éticos e morais como essenciais à vida. Sempre com muita fé, simplicidade e doação, dedicou-se a ajudar a família. Era a filha mais velha de uma numerosa família e que buscava na roça os recursos para a sobrevivência. Ela aprendeu desde cedo o valor da vida e este espírito combativo a acompanhou durante toda a sua existência. Também da terra, o casal tirava o sustento para a família, e Rosa sempre acompanhava Antônio nas lidas do dia a dia, mesmo carregando consigo os filhos. Rosa se acostumou tanto a trabalhar que fez do serviço uma necessidade, e cozinhar era sua marca registrada. Foram incontáveis as festas de casamento com as quais contribuiu, como a sua chefe de cozinha. Servir era sua principal atitude, sempre com muita simplicidade e um sorriso nos lábios e a certeza de trabalhar com muito amor e dedicação. Rosa Spiller Ronchi faleceu no dia 23 de novembro de 2006, aos 84 anos de idade. Homenagem da família Antônio Ronchi e Rosa Spiller Ronchi. Na página 103, a foto de Rosa Spiller Ronchi. Página 104. Setiné Sacchetti Minato, filha de Antônio Sacchetti e de Madalena Bratti Sacchetti, nasceu em Nova Veneza no dia 12 de abril de 1935. Em 1958, contraiu matrimônio com Alcides Minato, tendo com ele 4 filhos: Édio, Gladys Elizabeth, Eliana Maristela e Edivar. Ela teve uma infância dura e de muito trabalho na roça, mas seu pai entendia que ela devia ter uma profissão, e ela se tornou professora. Em Caravaggio, além de ter sido uma marcante professora que cobrava com muita disciplina dos alunos, ocupou com muita competência e autoridade o cargo de diretora do Colégio Estadual Humberto Hermes Hoffmann. Foi uma mulher inteligente que lutou pelos seus ideais, estudando, aprendendo e sempre contribuindo com muita determinação e com ideias bem avançadas para a sua época, o processo educacional. Seu maior sonho foi realizado, que era o de ver os 4 filhos formados na universidade. A mulher, mãe e professora Setiné Sacchetti Minato teve muitos desafios em sua vida, mas sempre os encarou de frente. Setiné Sacchetti Minato faleceu no dia 14 de junho de 2017, aos 82 anos de idade. Homenagem da família Alcides Minato e Setiné Sacchetti Minato. Página 105, a foto de Setiné Sacchetti Minato. Página 106. Silvina Spiller Gava, filha de Mário Spiller e Vittoria Zucchinali Spiller, nasceu em Caravaggio no dia 16 de julho de 1939. Em 28 de setembro de 1956, Silvina casou com Davino Gava e com ele teve 7 filhos: Neri, Janice em memória, Neucir Antônio, Janete em memória, Janice Terezinha, Josiana Isabel e Rosane Cristina. No início da vida matrimonial, trabalhava na roça e deixava o filho pequeno em casa. Por ser uma mulher forte, era escolhida pelo seu pai para ajudar na roça. Era a líder da família, trabalhadora e mesmo para a época já demonstrava ter uma veia empreendedora, pois possuía um forno que produzia carvão vegetal que era vendido em vários restaurantes de Jaguaruna, o que contribuía substancialmente para aumentar as condições no sustento da família, enquanto o marido trabalhava em uma mina de carvão em Criciúma. Ela gostava de realizar atividades em grupo, cantava no coral, era de fácil relacionamento e tinha muitos amigos, sendo um exemplo marcante de caráter, garra e superação. Silvina Spiller Gava
faleceu no dia 14 de novembro de 2018, aos 79 anos de idade. Homenagem dos filhos Neri, Neucir Antônio, Janice Terezinha, Josiane Isabel e Rosane Cristina. Página 107, a foto de Silvina Spiller Gava. Página 108, Sueli Terezinha Jeremias Roncone, filha de João Jeremias e de Elza Keller Jeremias, nasceu em Guatá, Lauro Miller, no dia 27 de abril de 1939. Em 14 de fevereiro de 1956, casou com Felicíssimo Roncone, tendo com ele 6 filhos: Carlos Roberto, José Hudson, Sérgio Augusto, Wilson Ricardo, Vera e Vânia. Foi uma mãe e esposa abnegada e com uma disposição física e mental que causava espanto a todos que a conheciam. Foi coordenadora da Pastoral da Saúde e membro atuante do grupo de liturgia do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Por vários anos, foi regente do coral Rouxinol de Rumaina e, mais tarde, regente e fundadora do coral Os Pequenos Peregrinos de Caravaggio. Também ocupou o posto de administradora da empresa Calçados e Confecções Vera Limitada, de propriedade da sua família. Fez o curso de corte e costura e passou a confeccionar bolsas femininas que se tornaram um sucesso comercial de vendas. Era uma mulher moderna, muito charmosa, marcante na forma de se vestir e dirigia automóvel, o que não era muito comum para as mulheres da sua época. Sueli Terezinha Jeremias Roncone faleceu no dia 21 de fevereiro de 2002, aos 62 anos de idade. Homenagem da família Felicíssimo Roncone e Sueli Terezinha Jeremias Roncone. Página 109, a foto de Sueli Terezinha Jeremias Roncone. Página 110. Teresa Bonfante Vitali, filha de Pedro Bonfante e de Carolina Bornag Bonfante, nasceu em Criciúma no dia 2 de maio de 1912. Em 16 de maio de 1934, ela casou com Ângelo Vitali e com ele, Teresa gerou 10 filhos: Maria in memoriam, Olívio in memoriam, Salute in memoriam, Érico, Zeferino in memoriam, Nair in memoriam, Francisco, Valdir, Arlindo e Agenor. Mulher bondosa, religiosa, devota de Nossa Senhora de Caravaggio, tinha como tradição rezar o terço em família todas as noites. Trabalhava na roça, tirava leite das vacas e criava porcos e galinhas. Era uma ótima cozinheira e foi a responsável pela preparação da comida do casamento de todos os seus filhos, realizados na sua casa entre os anos de 1950 e 1970. Tinha também muita habilidade para a costura, que demonstrava na utilização de sua máquina de costura manual, pela qual realizava trabalhos nas roupas de toda a sua família. As roupas eram lavadas numa fonte que existia nos fundos da casa. Ela levantava de madrugada para fazer a polenta, que na época era consumida no café da manhã. Teresa Bonfante Vitali faleceu no dia 28 de maio de 1975, aos 62 anos de idade. Homenagem da família Ângelo Vitali e Teresa Bonfante Vitali. Página 111, a foto de Teresa Bonfante Vitali. Página 112, Teresa Ronchi Spilleri, filha dos imigrantes italianos Luiz Ronchi e Maria Ronchi, nasceu em Caravaggio em 8 de junho de 1895. Todos os membros da sua família vieram da Itália e ela era a única nascida no Brasil. Em 29 de março de 1913, Teresa casou com o imigrante italiano Valentin Spilleri, com ele tendo 12 filhos: Mário, in memoriam, Vicêncio, in memoriam, João, in memoriam, Alberto, in memoriam, Luiz, in memoriam, Ângelo, Josefina, in memoriam, Ângela, in memoriam, Maria, in memoriam, Adelina, in memoriam, Mercede, in memoriam e Itelvina. Passou dificuldades na vida como as mulheres da sua época, mas presenciou o desenvolvimento de Caravaggio. Ela se preocupava muito com os filhos e visitava com frequência os que haviam se casado. A família possuía um açougue e ela levava o osso com carne a esses filhos para que não passassem dificuldades. Durante as madrugadas, acompanhava seus netos que carneavam bois, certificando-se de que as suas atividades ocorriam sem problemas. Teresa era uma mulher de temperamento forte que muito contribuiu na formação de seus filhos. Teresa Ronchi Spilleri faleceu no dia 2 de janeiro de 1977, aos 81 anos de idade. Homenagem das famílias Adelino Milanês e Itelvina Spilleri Milanês, Ângelo Spilleri e Carolina Luiza Pazeto Spilleri.
Página 113, a foto de Teresa Ronck Spiller. Página 114, Terezinha Pazetto Spiller, filha de Pedro Pazetto e de Catarina Milanês Pazetto, nasceu em Nova Veneza no dia 17 de abril de 1948. Em 29 de junho de 1968, ela casou com Valdir Antônio Spiller e com ele gerou 3 filhos, Nadir, filha do coração, Gustavo e Mônica. Terezinha foi uma mãe e esposa dedicada, amorosa e zelosa. Como alfabetizadora e professora de matemática, ela foi muito competente, exigente e compreensiva, tendo reconhecimento de todos os seus alunos e conterrâneos. Muito prestativa, participava dos eventos da comunidade e da igreja e colaborava com muitas doações, principalmente aos doentes. Quando se aposentou dos trabalhos escolares, dedicou-se de corpo e alma à pastoral da catequese do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio como catequista e coordenadora. Terezinha foi uma pessoa dinâmica, batalhadora, que sabia tomar decisões e as defendia a partir de sua perspectiva, com muita determinação. Hoje existe em Caravaggio a Escola Municipal Terezinha Pazetto Spiller, numa justa e merecida homenagem à sua capacidade de ensinar. Terezinha Pazetto Spiller faleceu no dia 25 de outubro de 1999, aos 51 anos de idade. Homenagem de sua filha Mônica Pazetto Spiller e os netos Arthur e Murilo. Página 115, a foto de Terezinha Pazetto Spiller. Página 116, Verônica Varmelati Comim, Violanda, filha de Antônia Varmelati, nasceu em Nova Veneza no dia 30 de março de 1922. Em 22 de junho de 1944, casou-se com Fiobo Comim, dele tendo 3 filhos, Ana in memória, João in memória e Maria in memória. Na chegada a Caravaggio, o casal foi morar nos fundos do terreno de propriedade do senhor Higino Romanha, numa casa bem simples de chão batido. Depois de algum tempo, passaram a morar nos fundos da casa da senhora Adelina Comim de Bona, que passou a ser uma espécie de responsável pela família. Ela teve uma vida muito dura, com dificuldades de toda ordem. Trabalhava na roça, limpava terrenos para quem a procurava e sempre estava à disposição de quem precisasse de uma trabalhadora braçal. Uma de suas características mais marcantes era de ser uma curandeira, além de fazer rezas para curar o cobreiro, muito comum na época. Verônica Varmelati Comim, a Violanda, faleceu no dia 29 de fevereiro de 1988, aos 65 anos de idade. Homenagem da família Folhetim de la Montanha. Página 117, a foto de Verônica Varmelati Comim, a Violanda. Página 118, Vilma Ujone Zanardo, filha de João Ujone e de Eliana Alamínio Ujone. Nasceu em Criciúma no dia 28 de maio de 1949. Em 19 de maio de 1967, ela casou com Edenir Zanardo. Com ele, Vilma teve 8 filhos: Denise, Everaldo, Diana, Fabiano, Adriano, André, Daniela e Leice. Teve uma vida de muito trabalho, seja na roça ou no bar em Caravaggio, onde fazia sorvete e servia almoço ao meio-dia. Trabalhou também no ginásio de esportes de Caravaggio, tanto na manutenção da limpeza do local, quanto no bar onde cozinhava um pastel que se tornou tradicional para todos os clientes. Por muitos anos, com seu marido Edenir e seus filhos, serviu churrasco e saladas às quintas-feiras e aos sábados no Salão Anchieta, ao lado do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Ela foi uma mãe amorosa, dedicada, preocupada com a sua família e que viveu trabalhando como uma zelosa empreendedora para o bem-estar de seus filhos. Vilma Ujone Zanardo faleceu no dia 1º de julho de 1996, aos 47 anos de idade. Homenagem da família Edenir Zanardo e Vilma Ujone Zanardo. Página 119, a foto de Vilma Ujone Zanardo. Página 120, Vitória Zucchinali Spiller, filha de João Zucchinali e de Pellegrina Belletini Zucchinali, nasceu em Caravaggio no dia 12 de julho de 1917. Em 23 de abril de 1938, Vitória casou com Mário Spiller, com ele tendo 12 filhos: Amélia, Silvina in memória, Hilário in memória, Inês, Loride in memória, Adamor in memória, Neide, Zenaide, Neiva in memória, Zenir in memória, Zuma e Marilete. Em 24 de setembro de 1968, faleceu seu esposo Mário Spiller
e ela passou a exercer o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, com muita competência. Por muitos anos, foi zeladora do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Nos casamentos realizados na comunidade, Vitória assumia a função de preparar a comida. Era chamada para cuidar de doentes, inclusive em fase terminal no Caravaggio e em outras localidades. Adotou o menino Giovanni Spiller quando a mãe dele, Dilia Gava Spiller, faleceu. Tinha um coração gigante e adorava receber as pessoas em sua casa, servindo-lhes café e bolacha, o que ela mesma fazia. Aos domingos vivia rodeada pelos filhos, genros, noras e netos. Foi uma mulher exigente com os filhos, com forte espírito comunitário e muito respeitada em Caravaggio. Vitória Zucchinali Spiller faleceu no dia 12 de julho de 2005, no dia do seu aniversário, aos 88 anos de idade. Homenagem da família Mário Spiller e Vitória Zucchinali Spiller. Página 121, a foto de Vitória Zucchinali Spiller. Página 122. Zita Maria Amboni Spiller, filha de Puríssimo Amboni e de Helena Morelli Amboni. Nasceu em São Bento Alto, Nova Veneza, no dia 12 de março de 1944. Em 14 de setembro de 1963, casou com Hilário Spiller, tendo com ele 4 filhos: Ayrton José, Jadna Heloísa, Juliana Estela e Fabíola Helena. Moraram por alguns anos na casa dos pais do seu marido, até construírem sua própria casa. A família era proprietária de uma madeireira e, com os problemas de saúde do seu marido, ela teve que assumir as funções de administradora dos negócios, tendo inclusive que fazer a carteira de motorista para transportar os funcionários da madeireira. Para ajudar nas despesas da casa, com sua amiga Terezinha Romanha Zanardo, passou a costurar para a empresa La Moda, atividade que exerceu por muitos anos. Trabalhou também em diversas empresas do ramo de costura, com carteira assinada. Em 1992 ficou viúva e passou a se dedicar exclusivamente aos filhos. Foi uma esposa dedicada, paciente e, apesar das dificuldades e responsabilidades, estava sempre disposta e alegre. Zita Maria Amboni Spiller faleceu no dia 22 de outubro de 2005, aos 61 anos de idade. Homenagem da família Hilário Spiller e Zita Maria Amboni Spiller. Página 123, a foto de Zita Maria Amboni Spiller. Página 124. Zorinda Macarini Milanês, filha de Augusto Macarini e de Rosina Venturini Macarini. Nasceu no dia 23 de fevereiro de 1937, na cidade de Meleiro. Em 10 de setembro de 1955, na Igreja Matriz São José, atual Catedral da Diocese de Criciúma, Zorinda casou com Jandir Milanês e passou a morar em Caravaggio. O vestido de noiva foi feito pela sua irmã Zélia Macarini Milanês. A união do casal rendeu 7 filhos: Laércio em memória, Laurete, Lourdete, Lenir, Leida, Laércio Antônio e Ledoir José. A sua principal missão, a exemplo de quase todas as mulheres da sua época, era cuidar dos filhos. Dona de uma personalidade forte, era firme, disciplinadora e muito caprichosa. No trabalho da roça, era comum ela premiar os filhos quando eles encerravam uma tarefa. Ela gostava de trabalhos manuais, como o bordado, e era mestra no assunto. Um dos seus passatempos preferidos era cuidar das flores, e sempre que o seu esposo Jandir Milanês ia trabalhar no mato, trazia mudas diferentes, pois sabia que ela gostava. Seus filhos ainda hoje cuidam e cultivam essas plantas como forma de um legado e lembrança de algo que ela tanto zelava. Foi uma fervorosa devota de Nossa Senhora de Caravaggio e frequentava com bastante frequência o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, onde encontrava sua paz espiritual. Zorinda Macarini Milanês faleceu no dia 22 de janeiro de 2016, aos 78 anos de idade. Homenagem dos filhos Laurete, Lourdete, Lenir, Leida, Laércio Antônio e Ledoir José. Página 125, foto de Zorinda Macarini Milanês. Página 126. A aparição de Nossa Senhora de Caravaggio aconteceu na cidade de Caravaggio, Itália. A Virgem Maria apareceu a uma camponesa de 32 anos chamada Joaneta, filha de Pedro Vacchi, a esposa de Francisco Varoli, homem de mau caráter e coração duro que a maltratava muito. O conforto em suas aflições era a oração. Na tarde de 26 de maio de 1432, Joaneta estava em um prado mazolengo, próximo à cidade de Caravaggio,
colhendo feno para seus animais quando em sua angústia implorou o auxílio de Nossa Senhora. Entre lágrimas e orações, Joaneta avistou uma senhora de aspecto nobre, majestoso e amável. Era a Virgem Maria que a confortou. Disse-lhes que não tivesse medo e mandou que se ajoelhasse para receber sua mensagem e uma grande missão, anunciar a paz. Como sinal das bênçãos que seriam concedidas, no lugar onde a Virgem pousou seus pés, brotou uma fonte de água límpida e abundante, e esta água começou a operar curas e prodígios. E Joaneta se fez a mensageira da paz junto ao povo, aos governantes e à igreja que naquela época viviam em um contexto de conflitos e divisões políticas e religiosas. Homenagem da família Jair Antônio Spilleri e Cleusa Milanese Spilleri, os filhos William e Rafael, as noras Luciane e Lorenza e o neto José Pedro. E na página 127, a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. Página 128. Benício Marcos Spilleri nasceu no dia 31 de dezembro de 1965 em Caravaggio, Nova Veneza, Santa Catarina. É filho de Jerônimo Spilleri e Aurora Milanese Spilleri e bisneto de imigrante italiano. É casado com Patrícia Grace Aparecida Spilleri, tendo com ela os filhos Caetano, 13 anos, e Antônia, 2 anos. O historiador e escritor é um entusiasta pela cultura e história da sua gente e tem procurado resgatar a história do distrito há 3 décadas, principalmente pelo projeto do Folhetim de la Montanha, jornal mensal que edita e distribui à comunidade de forma gratuita. O Folhetim de la Montanha se transformou em editora no ano de 2021. Mães de Caravaggio é o seu 4º livro, e a este precedem os livros Aqui se fala assim, Aqui se fala assim 2, que compõe uma coleção que está sendo publicada gradativamente, tendo como finalidade resgatar, divulgar a nossa cultura de forma humorística, e Dovilho Spilleri, a história do patriarca da metalurgia em Caravaggio. Esta última obra, além de trazer a público a história da vida de Dovilho, agregou valor à nossa cultura local, já que a história, o desenvolvimento econômico e social do nosso distrito se fundem com a bela história centenária do personagem. Durante essas 3 décadas de trabalho, Benício recebeu 3 homenagens da Câmara de Vereadores de Nova Veneza. E no último novembro de 2022, quando o Folhetim de la Montanha completou seu aniversário de 30 anos, recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado estadual Marcos Vieira. O amor, a dedicação e o respeito com as quais lida com a história de todos rendeu a Benício o título de Guardião da História de Caravaggio. Benício Marcos Spilleri valoriza e tem interesse pela história dos conterrâneos e, com muito respeito, humildade e gratidão, entrega o seu propósito ao mundo. E aqui temos um QR Code que, se você apontar a tela do seu celular, acessa vários conteúdos da nossa história e também o audiobook desta obra. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e ouça a música Caravaggio.